De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Estamos iniciando mais uma edição online aqui do programa Em Conexão, do De Olho na Cidade, na Paraíso FM, em Sobral, com o programa Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza. O De Olho na Cidade, sob o comando do comunicador Assis Nascimento, e em Fortaleza, até agora, com Vicente Alencar e também com Nilton Mourão. Eu inicio, como sempre, dando um bom dia especial e agradecendo àqueles que ajudaram a ampliar a nossa voz nas redes sociais, como Elesbão Castro, em Brasília, o Olavo Souza, o Auriclésio Macedo Rocha, o Haroldo Mesquita, o Francisco Edivá, Sandra Cabral, o Grijalva Parente Costa, que é de Ubajara, o presidente da Câmara. Ele pede para a gente comentar sobre o relatório da ONU, dos direitos humanos da ONU, lá sobre a Venezuela, que houve um silêncio, né? A esquerda não falou sobre isso. Então, em sua homenagem, Grijalva, daqui a pouco eu vou ler um artigo muito interessante falando sobre isso daí. Bom dia também para o Jesus Alves e para o Wagner Viana. Para quem entrou também em contato com o WhatsApp 9616-1470, Francisco Ludilberto, o Cleiton Gadelho, da Parquelândia, dizendo que, olha, o Tite, como cidadão, pode não gostar do Bolsonaro, mas como ali treinador do time brasileiro, tinha que ter sido mais cortês com o presidente da República. Bom dia para o Simão Oliveira, o Feijó Santos e também para o Joed Paiva. E ainda para Helena Soares e o Antônio Osmar e Irene Felipe, que já entraram aqui na timeline do Facebook. Bom dia, Nilton Mourão. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, queridos ouvintes do programa De Olho na Cidade, aí na FM Paraíso, em Sobral. Eu queria começar, ontem a gente falou um pouco sobre aquelas pesquisas do Datafolha, e é o Datafolha falando do Bolsonaro, e muita gente encontra só coisas negativas. Ontem eu já disse, né, que a Folha também mente. Hoje está o Globo indo na mesma história da mentira da Folha, dizendo que Bolsonaro tem o pior desempenho em pesquisas de todos os governos. A gente já disse ontem, o Itamar não teve pesquisa, portanto, não está. E quem lê simplesmente essa linha da Globo e também da Folha de São Paulo, acha que Bolsonaro foi pior do que Temer, foi pior do que a Dilma. A Dilma foi o pior de todos até agora, 10% de aprovação, só que no segundo mandato. Eles fazem esse corte. Não, mas no primeiro mandato? Não, tem que ser tudo, né? Tem que ser no início de governo de cada um dos governos. Então, é bom lembrar que houve uma notícia muito boa para o Bolsonaro, principalmente nesse período dessas mensagens, né? Que essas mensagens tentam acabar com a Lava Jato, acabar com o Moro. Tem várias coisas aí. Tá? Acabar com a Lava Jato. Acabando com a Lava Jato, colocar sob suspeição a condenação daqueles que já estão por trás das grades, principalmente o grande nome do ex-presidente Lula. Segundo, é evitar que novos poderosos que podem aí estar na linha de frente, como continua a Lava Jato, continua acontecendo e continua colocando poderosos por trás das grades. Então, nada disso os caras conseguiram. Nessa pesquisa, o apoio da Lava Jato se mantém e também o apoio a Moro, né? Desceu um pouco. Aliás, entre os ministros do Bolsonaro, o mais conhecido e que tem o maior apoio é Bolsonaro. Depois vem Guedes e Damares, entre os mais conhecidos. Mas o que tem de positivo é assim, entre os mais escolarizados, entre os que têm também mais condições financeiras, aumentou, veja só, aumentou 11 pontos percentuais na aprovação do governo Bolsonaro. Gente que está vendo por aí, porque o grosso, como tem pouca informação, né, e a economia que mexe muito com o humor dos brasileiros em relação aos seus governantes, então esse pessoal que tem mais informação já está achando que o governo Bolsonaro, assim como o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, né, pode vir uma coisa boa na economia, principalmente a partir da reforma da Previdência, que, se Deus quiser, vai ser aprovada até o próximo sábado. Hoje começa hoje, né? Tem que ser aprovado em 2 turnos na Câmara, e os deputados já foram alertados que
a votação pode se estender pela madrugada de sábado. É interessante que é colocar os parlamentares para trabalhar. Esse povo que só trabalha até as quintas-feiras, né? Aos sábados vão trabalhar nesta semana. Então, cresceu o apoio à Lava Jato, né? O Moro tem a melhor avaliação, e subida de 11% entre os mais ricos, né? E os mais escolarizados. Quem tem mais informação? Entre os que recebem mais de 10 salários mínimos, o percentual dos que classificam como ótimo bom subiu de 41% na última pesquisa para 52%. A aprovação do governo é maior entre evangélicos, 41% deles o consideram bom ou ótimo, e seguidos pelos espíritas kardecistas, 36%, e depois pelos católicos, 30%. Por outro lado, 66% dos que se declaram católicos avaliam que o presidente fez menos que se esperava no início de mandato. Entre os evangélicos, 56% apresentam a mesma opinião. Então, dito isto, vamos uma outra coisa que eu já ia falando da economia. Tem uma entrevista boa hoje no Estadão. Boa que eu diga assim, porque renova as nossas esperanças de que o país vai melhorar. Ninguém está aqui torcendo por Bolsonaro. A gente está torcendo para que o país melhore, para que a gente... Engraçado na pesquisa, hoje o povo está mais preocupado com a inflação, quer dizer, a questão econômica, do que simplesmente com a perda de emprego. Então, até uma instabilidade em relação a isso daí. Então, o ex-presidente do Banco Central, o Rodrigo Azevedo, o título da entrevista é As Estrelas Podem Se Alinhar para o Brasil. Porque o mundo todo está melhorando. Por exemplo, o desemprego está caindo, a economia está bombando nos Estados Unidos, né? Isso poderia ser uma coisa ruim para nós. Por quê? Porque com a economia muito boa, podia ser que eles aumentassem os juros, eles diminuíram muito a taxa de juros nos Estados Unidos para alavancar a economia. Então, com a retomada da economia, podia ser que se tornasse mais atrativo o investimento nos Estados Unidos. Mas está acontecendo um outro movimento que é o excesso de liquidez. Tem muita grana, todo mundo está com dinheiro no bolso. Então, quando todo mundo está com dinheiro, o que acontece? O dinheiro fica mais barato, então você não precisa aumentar os juros, o que faz com que o cenário melhore para nós brasileiros. Esse é o resumo da entrevista que o Rodrigo está dizendo, né? Uma rápida mudança nas perspectivas de juros nos Estados Unidos, de alta para queda, né? Sim, se inverteu, né? Poderá representar uma janela de oportunidade para o Brasil retomar a trajetória de crescimento. Olha que notícia maravilhosa isso daí, né? A avaliação é do ex-diretor de política monetária do Banco Central, Rodrigo Azevedo. Ele explica que, se os juros americanos forem reduzidos, pode haver aumento da liquidez mundial no segundo semestre. Quer dizer, grana sobrando. Então, os caras querem investir. E o Brasil, se nós dermos segurança jurídica e sustentabilidade, né, que o cara possa vir, entender que não vai ter muitos sustos, os caras virão para cá. O Brasil deve se beneficiar desse cenário, se já tiver aprovada a reforma da Previdência. Bom dia, Wellington Pereira, já retransmitindo o nosso vídeo. Bom dia também para o Elias aqui de Sobral. E sinalizar com a nova agenda pró-ambiente de negócios, a importância de um ambiente de negócios. O país que possa dizer, olha, venha fazer os seus negócios aqui. Com os negócios vindo, os empregos virão, o desenvolvimento econômico também virá. As estrelas podem voltar a se alinhar para o governo brasileiro. Essa é a frase do cara. Depois que deixou o BC em 2007, Azevedo se tornou sócio da Ibiúna Investimentos, que faz a gestão de mais de 6 bilhões. Aí ele dá o trecho o ano começou com expectativa de crescimento da economia de 2,5%. O cenário mudou e hoje a previsão está abaixo de 1%, né? Olha o que tinha acontecido com a nossa economia. A gente imaginava que esse ano nós cresceríamos 2,5%. Agora já se imagina que o crescimento talvez não chegue a 1%. Aí ele vai explicar, até 2014 e 2015, tínhamos uma presença muito grande do Estado, seja por meio dos gastos diretos, que cresciam a uma taxa média de 6% nos últimos 15 anos, ou pela expansão do crédito subsidiado. Nesse ambiente, o crescimento dependia muito do Estado. E numa economia de pleno emprego, o setor privado estava mais retraído.
Com a crise de 2015 e o ajuste das contas públicas, houve redução desse impulso vindo do Estado. O Estado está investindo menos, né? Essa força que empurrava a economia foi retirada, o que abriu espaço para o setor privado entrar. Mas há um ambiente para o setor privado investir? Essa é a grande pergunta, né? Porque a gente só vai se desenvolver, pelo menos a curto prazo, com investimento na iniciativa privada. Os governos, né? Prefeitura, estados e o governo federal não têm condições de, sozinho, provocar essa retomada do desenvolvimento econômico. Aí ele diz, essa é a questão. Para o setor privado ocupar esse espaço, é preciso ter confiança. É isso que eles precisam. Há algum tempo, as perspectivas estão sendo frustradas. Quando Joaquim Levy entrou no governo Dilma Rousseff e Henrique Meirelles e Ilan Goldfans no governo Michel Temer, o mercado ficou animado. Mas o ímpeto foi frustrado. Chato isso, né? Quando passou o período eleitoral, houve um surto de confiança com a nova agenda do governo, mais favorável ao ambiente de negócios, ao crescimento econômico e à reforma da Previdência. Mas por uma série de razões associadas à maneira como a política econômica vem sendo implementada e à dependência do executivo ao legislativo e ao judiciário, essa confiança retrocedeu. Esse aqui é o grande problema, né? Hoje há um ceticismo grande sobre a capacidade de um governo entregar uma agenda que é construtiva e muito positiva. Vou parar aqui e pensar. Mas se nós aprovarmos a Previdência da forma como está, e hoje a boa notícia que é a manchete da Folha de São Paulo, a população, a maioria da população já é favorável, já entendeu, já compreendeu a importância da reforma da Previdência. Ainda tem, obviamente, aqueles setores recalcitrantes, principalmente aqueles que são mais privilegiados dentro desse sistema, né, que não querem perder os seus privilégios. E aí a gente vê a atuação lobista dos agentes federais, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal, querendo manter os seus privilégios. Já dissemos isso muito aqui. Há uma casta, é óbvio que os servidores são importantes para o Brasil, mas em relação ao setor privado, é como se fosse uma casta cheia de privilégios. É óbvio que é bom que todos nós ganhássemos bastante dinheiro, pudéssemos aposentar cedo, mas nós temos que cair na real. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que precisamos fazer essa reforma. Não porque a gente queira, não porque ela seja maravilhosa, mas porque é uma realidade que se impõe. Sem ela, a gente não tem. Ela não é tudo, mas ela é o ponto de partida. Sem ela, a gente não vai conseguir fazer nada. Com ela, não está garantido, né, o céu aqui na Terra, não. Mas sem ela, aí sim, o inferno é real. Bom, em homenagem ao nosso Hilton da Calado, né, em homenagem ao nosso Grijalva, que pediu para a gente falar, que houve agora um relatório lá na ONU, da Comissão dos Direitos Humanos, sobre a Venezuela. E engraçado que a ONU sempre insensata. E se fosse aqui no Brasil, a esquerda já tinha deitado e lavado, era manchete todo dia nos jornais principais, né? Mas aqui não, houve um silêncio sepulcral sobre isso daí. E é exatamente sobre isso. Exatamente. E é sobre isso que o Pablo Hortelado, professor do curso, articulista da Folha de São Paulo, ele é professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP e é também doutor em Filosofia. Ele tem toda terça-feira, ele está na Folha de São Paulo. Então, hoje, o tema do artigo dele é muito interessante e trata disso, silêncio irresponsável. É interessante compartilhar com vocês. É embaraçoso o silêncio da esquerda sobre o relatório da ex-presidente chilena Michelle Bachelet, conhece, né, vizinha aqui, né, a respeito da situação dos direitos humanos na Venezuela. Enquanto uma parte da esquerda aceitou acriticamente as explicações do governo Maduro, a outra parte preferiu um silêncio constrangido para não se indispor com o primeiro grupo e abalar a unidade do campo no momento em que o inimigo é o fascismo. A decência, porém, indica uma enérgica dissociação com o monstro bolivariano inepto e totalitário. O relatório lançado na última quinta-feira, na semana passada,
mostra um retrato assustador do que a Venezuela se tornou, com uma mistura de devastação econômica, corrupção generalizada, supressão de direitos civis e perseguição política. A FAO, que é também a Fundação de Alimentos da ONU, né, estima que há 3.700.000 pessoas subnutridas no país, que representa 12% da população. Escuta só agora, quanto é o salário mínimo lá? O salário mínimo é de $7 por mês, o equivalente, espantem-se, a R$28. O salário mínimo na Venezuela é equivalente a R$28. Permite comprar apenas, vamos arredondar, 5% de uma cesta básica. A cesta básica, tão básica, imagina a cesta básica. Então, tu divide essa cesta básica por 10. Aí divide mais por 2. Divida por 20. É quanto um salário mínimo consegue. Uma 20ª parte da cesta básica. Embora o governo subsidie e distribua alimentos, há denúncias abundantes de que a distribuição está condicionada a apoio político e é completamente insuficiente. Mulheres gastam, em média, 10 horas por dia em filas para conseguir alimentos. O acesso à saúde também é calamitoso. A falta de medicamentos em hospitais nas 4 maiores cidades do país varia de 60% a 100%. Está vendo? Não é só em Sobral que falta alimentos, remédio, não. Apenas entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019, 1.500 pessoas morreram por falta de suprimentos nos hospitais. As liberdades civis e políticas também não são respeitadas, além do fechamento de jornais e da não renovação por motivos políticos de concessões de radiodifusão. O governo prendeu e expulsou do país centenas de jornalistas. Além disso, bloqueou o acesso a websites e a plataformas de mídia social. Apenas no ano passado, em 2018, 24 pessoas foram presas por publicações nas mídias sociais. Desde 2016, o país vive um estado de exceção que confere ao presidente amplos poderes discricionários sob pretexto de manter a ordem interna. O decreto que instituiu é renovado a cada 60 dias. Ditadura, tirania. Dissidentes políticos são invariavelmente tratados como traidores e agentes desestabilizadores. Desde 2014, pelo menos 15.000 pessoas foram presas por motivos políticos. 15.000 pessoas presas por motivos políticos. A tortura desses presos se tornou uma prática rotineira, com choques elétricos, sufocamentos e violência sexual. É chocante pensar que um retrato como esse possa ser respondido com alegações de que as fontes do relatório não foram oficiais e de que a culpa da situação econômica é apenas das sanções dos Estados Unidos. Eu vi isso aqui até por amigas queridas, amadas, aqui em Sobral, dizendo. Não é os Estados Unidos, o problema lá na Venezuela é os Estados Unidos. Que vergonha, que vergonha. Os Estados Unidos? E de que a Venezuela... É porque as sanções econômicas dos Estados Unidos teriam levado a Venezuela a esse caos, né? Então, é apenas das sanções dos Estados Unidos, e de que a Venezuela não há preso político. Também é chocante que o relatório possa ser respondido com silêncio. É um quadro aterrador, não é, Newton? Rapaz, é deprimente a situação na Venezuela. E querer imputar aos Estados Unidos da América a culpa pela desgraça que está acontecendo nos Estados Unidos... É muita cegueira, né? Isso é uma cegueira jornalística, uma cegueira espiritual, uma cegueira em todos os aspectos. Porque tudo que está acontecendo na Venezuela, isso foi semeado, cultivado, desde o momento que o Hugo Chávez assumiu pela primeira vez.
E após a sua morte, que Nicolás Maduro assumiu o seu lugar, ele que parece que era motorista de ônibus, e começou a puxar o saco do Hugo Chávez como carregador de mala do Hugo Chávez. Eu sei que hoje a situação da Venezuela é uma situação de um país arrasado, um país deprimido em todos os aspectos. O povo venezuelano está sendo escorraçado, essa que é a verdade. Qualquer manifestação lá, a ordem é botar para matar. Botar para matar. Então, aqueles que criticam o regime militar no Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, olha, é um negócio assim dantesco. Graças a Deus, não tem a menor sombra de dúvida. Nós torcemos para que o Brasil alcance um patamar civilizatório superior em relação ao atual. Mas eu não tenho dúvida em afirmar que nós pulamos uma grande corrida. É verdade. E olha assim, eu lembro que o Lula dizia que havia democracia até em demasia na Venezuela, como se só o simples fato de ter várias eleições sem alteração de poder, demonstra que não tem democracia. O nosso querido Ciro Gomes também caiu nessa, que dizia que havia muita democracia na Venezuela. É muita cegueira, né? Todos aqueles que um dia defenderam e ainda insistem em defender a Venezuela, das duas uma, ou é um mentiroso contumaz, ou então está com problema de autismo. Pois é. Deixa eu dar um bom dia para o Marques Jordão, em São Benedito. Dá uma geral aqui no WhatsApp. O Miller está mandando aqui umas fotos, mandando um abraço aqui para todo mundo. O Osório, o Marcelo Reis. Bom dia, Luciano Clever. Veja só mais uma das analogias feitas pelo presidente Bolsonaro. Na minha opinião, isso não é coisa a ser dita por um presidente da República. Uma comparação tosca e grosseira. Está faltando ao presidente um assessor, de preferência um jornalista. Ele mesmo produz munição para seus opositores. Um forte abraço e boa semana. Brasil é a virgem que todo tarado quer, realmente. Bom dia pro Elias de Sobral, o Joé de Paiva, aqui o Marcelo Reis, acabei de falar dele, o Francisco Dudilberto, o Walterlan, do Antônio Bezerra, o Feijó Santos. E dá uma geral também aqui no Facebook, a Helena Soares, mandando um bom dia para nós, Dr. Paulo Roberto Soares, o Antônio Osmar, somos todos Titi, muito bem. E o nosso querido Antônio Auriclécio Macedo Rocha, Luciano, uma vergonha, nossos deputados federais, só 3 votam na reforma da Previdência. Ele está se referindo aos deputados federais do estado do Ceará. Pois é, o povo já compreendeu que a reforma é necessária. Os deputados federais cearenses ainda não compreenderam isso. É uma vergonha, realmente, concordo com você, Auriclécio. O Elvis Nascimento, bom dia para você. Elesbon Castro, bom dia a todos. Se as pesquisas dos institutos de pesquisas prevalecessem, quem estaria no Planalto era o Porte. Tatá, bom dia. Tatá, enfim, viu, cara? Conseguimos aquele... Você queria um cabo, sempre defendia isso, né? Que o som melhoraria. Este cabo a gente conseguiu lá em Fortaleza. Nosso querido Nilton nos presenteou, comprou para ele, comprou para a Rádio Assunção. E me deu, estou usando o cabo e agora o som está maravilhoso. Parece que a gente resolveu aquele problema, viu, Tatá? Graças a Deus que a Deus. O som maravilhoso aqui, viu? Aí deve estar bem, né, também, né? Não, o retorno aqui, show de bola. O operador nem se aperreia mais. O operador ficava discutindo com o pai. Era o estresse geral, né? Metia a mão ali, aqui, tá, aumentava um botão, descia outro, e nunca dava certo. Graças a Deus, nós estamos encontrando. Bom dia para o nosso querido Neil Silveira, grande abraço, garoto, gosto muito de você. Simão Oliveira, o Elesbão, que continua falando, a deputada federal do PDT declinou seu voto favorável à reforma da Previdência e André Figueiredo afirmou que quem votar a favor será expulso do partido. Lamentável que um partido como o PDT faça esse tipo de coisa. A deputada, eu acho que a Tabata, que eu sou apaixonado por essa mulher, pela inteligência e pela beleza e também pela independência intelectual. Eu acho que é ela a quem o Elesbão está se referindo, porque ela entende que a reforma é necessária. Você pode não concordar com um ponto ou outro, mas a reforma é fatal para o Brasil.
Quem vota contra essa reforma está votando contra os interesses da sociedade brasileira. Está pensando em interesses próprios e não interesses da sociedade brasileira. Bom dia para o Ronilson Sérgio Evangelista. Cadê o que é que eu pulei aqui? Manuel Filho, bom dia. O Soares. Só terminar aqui, senão me perco. O Francisco Erivan, o Antônio Cleus, bom dia. Nós da equipe de Artes e Ofícios somos seus fãs. Manda um alô para nós. Então, um alô aí para os nossos fãs da equipe de Artes e Ofícios lá no Mirim. Grande abraço para vocês. Sandra Cabral, bom dia. O Eufrásio Francisco mandando também, dizendo que o programa está ótimo. E o Auriclésio Macedo, som normal, parece que o Nilton Marão está em Sobral. Show, maravilha. Pois não, Nilton? Luciano, será que esses nossos dignos representantes do parlamento, representantes lá no Parlamento Federal, será que eles estão procurando apresentar propostas para melhorar algum ponto da PEC? Ou simplesmente eles estão criticando de braços cruzados, porque os parlamentares deveriam entender que é papel deles não dar as costas para a realidade que está acontecendo no nosso país. É papel deles, dever deles, apresentar destaques, emendas supressivas, aditivos. Então, será que eles estão, pelo menos, dignificando o seu papel parlamentar, procurando melhorar algum ponto da proposta que eles discordam? Eles têm o interesse de discordar. Eles têm o direito de discordar, né? Eles têm o direito, principalmente, se eles estão em sintonia com as bases que os elegeram, né, Luciano? Mas eu fico assim, me perguntando, desconfiado, sabe, se a coisa é meramente ideológica ou apostando, né, que o Brasil vai afundar. Porque, olha, eles poderão lá na frente serem cobrados pela maneira como eles estão se colocando, se portando hoje. Porque o Brasil, a despeito de toda a situação que nós estamos vivendo, o Brasil é um país que deve ser o foco de todos nós, cidadãos comuns e aqueles que estão ativamente na política. Então, se o Brasil é para ser o foco, nós temos que discutir as questões nacionais. E a reforma da Previdência não está fora desse contexto. Porque simplesmente você ser contra é muito cômodo. O que é que você tem no lugar disso, né? O que é que você propõe? Exatamente, é muito cômodo. Então, assim, eu fico assim curioso, né? Como é que o pessoal está trabalhando para poder melhorar a proposta, ou simplesmente está só criticando demais. É fácil demais, é fácil. Está entendendo? Você construir a casa que dá trabalho, mas você chegar contra a sua mandar derrubar a casa é muito difícil. Vou falar em casa, Luciano, o que você achou aí? Essa notícia que o Jornal Diário do Nordeste está trazendo, que o governo do Estado, para arrecadar 700 milhões de reais, está vendendo só o filé dos imóveis que lhe pertencem, inclusive, pasme os senhores e as senhoras, do prefeito aí, ó. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Tá vendo aí? e fica ali, aquele prédio que foi cedido no passado pelo Exército ao governo do Estado, onde durante décadas foi o MPUR, o CPUR e depois o MPUR. Eu penso que esse prédio é uma localização estratégica para o papel da segurança pública no estado do Ceará. Em relação, então, eu quero entender, sabe? É fácil de entender, garoto. Faltou dinheiro. Falta dinheiro, você começa a vender o que você tem, né? Aí, na hora que vender tudo, vai fazer o quê, né? Não, assim, todos os governos estão passando por dificuldades, por aperto, por arroxo, mas, rapaz, até mesmo esse prédio aqui está na relação para ser vendido. O governo quer arrecadar 700 milhões, eu acho muito pouco, porque é só o filé, e tem muita gente do sistema imobiliário de olho aí, feito urubu de tanga, querendo avançar em cima da carne. Deixa eu dar, o Wagner Viana perguntando, ainda sobre o tema da Previdência, né? Eu acho assim que todo governo está fazendo isso também. Eu acho que tem que privatizar e vender aquilo que seja possível vender. Não pode também vender a roupa para sair, né? O Wagner Viana pergunta, Luciano, como ficam as aposentadorias dos ministros do STF, juízes, promotores e deputados com a reforma da Previdência?
vai mudar tudo isso daí. A grande grita é exatamente por causa disso, viu? Bom dia para o Gregório Borges. Essa casta, é uma caixa de servidores, né, que tem isso daí. O Domingos Neto também mandando bom dia. O doutor Ângelo Magalhães, de Chaval, dizendo que está todo dia aqui na escuta, estão só esperando o mensalão. O Luciano Mello, aqui de Sobral, está dizendo que é normal o Tite, como amigo pessoal do presidiário Lula, não querer tirar foto com o nosso presidente. Somos todos Bolsonaro. Aqui é a resposta ao ouvinte que diz somos todos Tite. Cada um, seja todos, né? Alguns somos todos Tite, outros somos todos Bolsonaro e alguns somos todos Lula, né? Cada um fique aí com as suas predileções. Vou fazer aqui uma homenagem aos deputados, que o Auricles falou, está hoje no Diário do Nordeste, que faz um raio-x, quem é contra a reforma, quem é a favor, quem é indeciso, quem não respondeu. Então, vou fazer aqui uma homenagem aos deputados que vão votar, a meu ver, é o meu ponto de vista, contra a sociedade brasileira, que vão votar contra a reforma da Previdência. O mais gritante deles, o André Figueiredo, presidente do PDT, que não só vai votar contra, como ajudou a fechar a questão, por uma questão, ele quer que o Brasil não dê certo para que Ciro Gomes, do seu partido, volte amanhã como salvador da pátria. Só tem esta justificativa de votar contra os interesses, a própria sociedade brasileira, e quem está dizendo isso é um insuspeito Datafolha, já compreendeu a importância da reforma da Previdência para o Brasil. Mas estes deputados que eu vou citar agora, não, estão preocupados com seus interesses partidários e pessoais. André Figueiredo, do PDT, Eduardo Bismarck, também do PDT, Denis Bezerra, do PSB, José Ayrton, do PT, José Guimarães, aquele rapaz lá do PT, Luiziane Lins, do PT, Edilvan Alencar, do PDT, Leônidas Cristino, aqui de Sobral, do PDT, votando contra o povo brasileiro, Célio Studart, do PV, Robério Monteiro, do PDT, e Aníbal Gomes, do DEM. Esses são os deputados estaduais do Ceará que já disseram que vão votar contra a Previdência, vão votar contra os interesses do Brasil. Até agora, só 3, na pesquisa do Diário, se comprometeram a votar pela reforma. O Heitor Freire, óbvio, né, do PSL, o Genesias Noronha, do SD, do Solidariedade, e o Vaidon Oliveira. Os demais ou estão indecisos, né, tentando ainda argumentar e negociar, ou não responderam à pesquisa. Então, aqueles que eu citei há pouco estão, a meu ver, claro, né, data vênia, né, como dizem os deputados, estão votando contra os interesses da sociedade brasileira. Sem esta reforma, nós não temos como desenvolver economicamente. A gente vai continuar nesse caos que ainda estamos. Bom dia para o Henrique Silva. E o prédio da segurança pública no centro, que não presta para nada, mas tem que vender. O Mourão, o Nilton Mourão, está achando que não. Não, aquele ali eu concordo, aquele ali eu concordo. O que eu questiono é o da Bezerra de Menezes. O da Bezerra de Menezes, né? O da Bezerra de Menezes eu questiono por quê? Porque foi todo estruturado para lá funcionar a Secretaria da Segurança Pública. Aquele ali eu concordo, aquele ali é um monstrengo. Mas o da Bezerra de Menezes, sei não. Eu não sou dono da verdade. Não, é que assim, eu acho que deve vender. Você acha que não. E assim, tudo bem, né? Alguns eu questiono pela função estratégica. Para aquele ali da Bezerra de Menezes, eu não colocaria nessa relação. O Henrique Silva, né? O Henrique Silva está igualzinho a você. Ele disse que tem que vender aquele monstrengo e o da Bezerra tem que ficar. Eu acho assim, eu não tenho os dados para dizer, né, que deve ficar, não deve ficar, mas o governo deve estar sabendo, né, deve ter feito um estudo disso daí. Eu não tenho dados também para dizer, eu acho que tem que ir atrás de dinheiro, e tem que ir atrás e gerir bem esse estado do Ceará. E por falar nisso... E por falar nisso, a gente critica, a gente também, quando a coisa dá certo, a gente tem que falar.
Por exemplo, hoje, né, está no Jornal Povo, é manchete do Povo, com alta de 68%, Fortaleza tem o maior ganho de voos internacionais do país. Que notícia maravilhosa, né? Isso deveu a muita coisa do governo do Estado, que fez o Uber, trabalhou para isso daí, o aeroporto, né? Pois não, Nilo? O governador Camilo Santana tem feito um trabalho interessante no sentido de atrair investimentos, investidores, tanto no plano local quanto internacional. E exatamente, a única coisa que a gente critica é porque tiraram o nome do aeroporto de Pedro Martins. Isso é uma afronta à nossa cultura, à nossa história, à nossa tradição. Por que tiraram o nome do aeroporto de Pedro Martins? Não tem respeito. Duvido que você chegue lá como investidor cearense e vá ganhar a concessão de explorar o aeroporto de Belém, se você pode mudar o nome do aeroporto de Belém. Duvido. O Miller perguntando aqui sobre o pavão misterioso. Eu falei ontem sobre isso, né? E, assim, ninguém tem condições de dizer que aquilo é verdade ou não. Assim como a gente não tem condições se aquilo que está lá do Valdevaldo, né? Se aquilo é verdade ou não. E o problema é assim, quando você dá esse espaço para hackers, aí vira um Deus nos acuda, né? Cada um vai ter agora o seu hacker de preferência e vai divulgar aquilo que quer, sem que ninguém cobre uma apuração técnica disso, né? Então, se o Vadevaldo, né? Estou brincando aqui, o nome do cara é Greenwald, né? Então, se ele pode, tendo o hacker dele, divulgar as informações, você, o outro lado, vai contra-atacar. Vai dizer também que tem hackers que bisbilhotaram a vida do Vadevaldo. E aquilo, se verdadeiro, é um horror. Isso, se for verdadeiro, essas mensagens que o Grim Vadevaldo, né, em conluio com a Folha de São Paulo e com a Revista Veja, e também com o Reinaldo Azevedo, se aquilo verdadeiro, não tem muita coisa ali, não tem nada de criminoso, nada que ofenda, né? É só uma tentativa mesmo de fazer espuma e que a sociedade veja que haveria ali alguma ilegalidade. Agora, se verdadeiras aquelas conversas publicadas pelo pavão misterioso, né? Aquilo realmente é uma coisa escabrosa. Trataria ali da venda de mandato. É uma coisa doida isso daí. Não estou dizendo aqui que seja verdadeiro, de novo, nem estou dizendo que aquilo é verdadeiro do Greenwald, mas eu digo assim, se a imprensa brasileira, né, olha aqui como é que o Globo fez, né? O Greenwald foi lá atrás da Globo, da TV Globo, e tentou jogar ali, eu não vou lhe dar, eu que vou colocar a Globo. Não é assim. Para eu divulgar, tem que ter responsabilidade no jornalismo. Foi o que a Globo demonstrou. A gente fala muito da Globo, né? Fala muito mal da Globo. Eu não falo muito mal da Globo, não. Agora, a Globo demonstrou ali no jornalismo responsabilidade. Não ia dar um salto no escuro, dar um cheque em branco, como foi a expressão do Ali Camel, que é o diretor de jornalismo da TV Globo, um profissional muito bom. Eles, olha, tudo bem, a notícia é bombástica, agora é verdadeira? Vamos analisar, vamos periciar esse negócio aqui. O que é que nós vamos publicar? O cara queria um cheque em branco. A Folha de São Paulo embarcou, a Veja embarcou nessa história. E assim, embarcou dizendo, não, nós vimos ali que tem ali conversas minhas dos nossos jornalistas e elas são procedentes. É claro, se o cara está atrás de aliciar a imprensa para conquistar os seus objetivos, o hacker vai deixar intacta as conversas dos jornalistas. Mesmo porque os jornalistas não vão divulgar suas conversas. Aí os jornalistas caem como patinhos. Não, se a minha conversa é verdadeira, a outra também é. Não quer dizer isso, não. O cara pode deixar original a conversa dos jornalistas com os procuradores e mexer na conversa entre procuradores entre si e também com o juiz, para tentar ver se dá ali um tom de ilegalidade para barrar a Lava Jato. A quem interessa? Porque a grande pergunta do jornalismo, da ética jornalística, é assim, há interesse público na matéria? Qual o interesse público dessa matéria? A quem interessa? Está atendendo a que interesses essas matérias? Então, se o Greenwald pode ter o seu hacker,
O outro lado pode dizer, eu também tenho um hacker que invadiu o Greenwald. E agora, Greenwald? Porque as conversas lá são completamente comprometedoras. É como se o ex-deputado, João Willis, estivesse cobrando dele. Olha, cadê o meu dinheiro? Porque o último dinheiro que veio aqui foi do mês passado e não veio todo. Eu usei para quitar o apartamento, eu estou aqui sem dinheiro. É como se houvesse um mensalão, um pagamento lá do mandato. O cara sai, é como se o Greenwald tivesse comprado o mandato do João Willis para o seu marido, Davi Miranda, assumir. É verdadeiro? Não sei. Mas se você dá espaço para essas coisas, vai virar um salve-se quem puder. Todo mundo vai ter um hack. Todo dia vai ter alguém dizendo, está aqui, eu consegui, eu hackeei. E aí você está fazendo o quê? Que o crime compensa. É você dar vazão, é você dar espaço, um espaço nobre, privilegiado para a criminalidade. Porque está muito claro que aquilo que está ali das conversas foram dados roubados dos telefones de procuradores. Primeiro roubaram dos procuradores, depois tentaram invadir o do próprio Moro. E o Moro detectou a invasão na hora e já entregou, acionou a Polícia Federal, entregou o seu aparelho para ser periciado. Então está claro que houve ali, não tem mais essa de dizer, mas será que foi realmente que queriam colocar a dúvida? Não teria sido algum procurador que entregou, fazia parte desse grupo e passou essas informações? Não. Pelo modus operandi, pela forma, já está claro que é uma equipe especializada de hackers e que foi usado muita grana para fazer aquilo dali. Não é um garotinho lá numa garagem e com um laptop na mão que consegue invadir essas coisas, não. É muito complicado essa invasão. Então, foi feito por especialistas. Foi feita por gente de muita grana. E qual é o interesse por trás disso? Segundo o Greenwald, é porque tirar inocente da prisão. Qual dessas conversas, foi a pergunta de Moro, revela que há ali um problema para condenar alguém? Alguém forjou prova para condenação? Nada. Essas revelações, até então, expressas tanto pelo site The Intercept e seus parceiros na mídia, como o jornalista Reinaldo Azevedo, como a Folha de São Paulo e a revista Veja, nada tem ali juridicamente para você combater. É uma tentativa de fazer espuma e que a sociedade criasse uma ojeriza, um escândalo, áreas de escândalo. Escândalo tem, sim, se comprovadas aquelas conversas que o pavão misterioso jogou aí no Twitter. E daqui a pouco foi o pavão misterioso, daqui a pouco saem outras conversas que vão dizer que foi dos ministros do STF, daqui a pouco outras conversas que foram de deputados, daqui a pouco outras conversas de ministros. Onde é que nós vamos parar? Que ou o seu Greenwald submete o seu material a uma perícia de terceiro, de gente que possa periciar, e assim, se for... Não, olha, não tem como periciar, então responsabilidade. Se não tem como autenticidade do documento, responsabilidade. Tenha responsabilidade. Senão, nós vamos ficar reféns. Toda hora que amanhã alguém chega aqui e me diz, está aqui, ó, uma conversa aqui do Nilton Nascimento aqui, do Nilton, né? Do Assis Nascimento com o Nilton Mourão e o Ricardo Gomes, aqui fazendo aqui umas mutretas. E aí, como é que você vai dizer se é verdade ou não é? Não, tá aqui os caras... daqui a pouco vai surgir roubo, né? Conversa de mulheres com homens, chifres, né? Vai ser um Deus nos acuda. E agora mesmo, há pouco tempo, o Assis Nascimento falou aqui, lá na Paraíba, um cara sendo condenado por estelionato emocional, né? Coisa assim, né? Sentimental. Paquerava, namorava lá a mulher, dizia que era solteiro, o cara era casado. Então, daqui a pouco vai surgir todo tipo de hackers. E o Nilton Mourão, se pegar no zap da tua família de 10 anos e publicar essas conversas, nenhuma família normal, bonitinha, legal, vai se safar, vai ter sempre uma coisa descontextualizada para você dizer, mas rapaz, olha só aquele negócio ali e tal. É um absurdo isso, cara. Com certeza. Qualquer grupo do WhatsApp, qualquer grupo aí de relacionamento com o Facebook, tem coisas positivas
mais ou menos, coisas negativas mesmo. Mas quem está por trás, quem está financiando a jornalista Glenn Greenwald, casada com o Eduardo Miranda, deputado federal, onde as redes sociais aí estão bombando, colocando sob suspeita o fato do deputado Eduardo Miranda assumir a suplência do Jean Willis, né? Nada mais, nada menos do que um empresário iraniano. O repórter Duda Teixeira, exatamente do site antagonista, faz o seguinte perfil do camarada. Ao contrário de outros bilionários igualmente preocupados em salvar o mundo, e a semelhança do húngaro Jorge Soros, a encarnação do demônio para os antiglobalistas, Omidyar faz caridade com uma desavergonhada pegada de ativismo político. Em 2017, há 2 anos atrás, ao anunciar mais uma rodada de gastos no total de 100 milhões de dólares, arregalhe os ouvidos, eu disse 100 milhões de dólares, a Omidyar Network, sua rede filantrópica, divulgou um comunicado em que se comprometia a aplacar, abre aspas, déficit global de confiança nas instituições, nos especialistas e na imprensa. Entre os eventos recentes listados para fundamentar tal preocupação, a nota citava a eleição de Donald Trump e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Sim, o Brasil estava na lista de missões. Então, o Brasil estava na mira de sofrer interferências dessa Omidyar Network. E quando se concretizou a candidatura do presidente Bolsonaro, hoje o presidente Bolsonaro, com certeza, mais ainda eles tentaram influenciar no resultado das eleições do ano passado. Então, o jogo é pesado, esse pessoal é um pessoal suspeito, inclusive o fato de alguns criticarem o CAD, né, e o COAF estarem vendo as movimentações financeiras da jornalista Glenn Greenwald, esposa do Eduardo Miranda, para saber, sim, como é que está a movimentação financeira dessas duas criaturas, porque, afinal de contas, o dinheiro na vida das pessoas pode ser usado para o bem ou para o mal. É verdade, é verdade. Pois é, eu acho que tem que investigar, porque, assim, as conversas, ainda falava do Paulo Pimenta, o deputado federal, né? Porque o Jean revoltado, né? Porque não conseguia mais falar com o Greenwald e dizia, olha, eu preciso do dinheiro, e parece que estavam preocupados porque o COAF, né, foi divulgada a história do COAF, verdadeiro ou não, serviu para acoelhá-los, né? Aí eles ficaram na toca, e olha, não é tão fácil mandar esse dinheiro. Ainda disseram assim, olha, não quero conversa com o Freixo, esse Freixo não presta. Ainda saiu as conversinhas, né, os dissabores deles, né, divulgados. Eu estou dizendo isso, hackers dizendo. Então, da forma como o Greenwald fala das coisas dos procuradores, a gente tem todo o direito de falar também. Se o Greenwald acha que é legítimo dizer as coisas que são conseguidas ilegalmente, o hacker também do Pavão, de forma ilegal, está pagando a moeda, né? Ele está pagando com a mesma moeda. E diz mais assim, olha, nós estamos tentando com o deputado Pimenta, lá do PT, porque ele conhece um doleiro, não sei onde, facilitaria. E o cara, de novo, dizia que o Pimenta era um rato. O Pimenta falou sobre isso lá na Câmara dos Deputados, tentou se defender. Não estou dizendo que seja verdadeiro, não estou assinando. Da mesma forma que eu acho que está errado do Greenwald, acho que também está errado do Pavão. Mas da mesma forma que se divulga o do Greenwald, também, eu acho que pode se divulgar também o do Pavão Misterioso. Bom dia para o Antônio Ferreira, o Hildo Alberto mandando também um bom dia, o Paulo Alberto Soares, o Nilton está chamando Davi Miranda de Eduardo o tempo todo, né? Cuidado aí, viu? Davi Miranda. A gente... Tem o nome do meu falecido pai. Porque ao vivo é assim, né? A gente vive trocando os nomes, então... Não, mas é porque a gente faz ao vivo e outra coisa, são tantas coisas que a gente lê que às vezes a gente confunde. Então, perdão, me desculpe, aceito a correção. Sem nenhum problema, mas não somos donos da verdade, não.
Verdade. E outra coisa, Luciano, a grande verdade é o seguinte: a Operação Lava Jato ela começou há quase 5 anos atrás. Quem é que podia imaginar que ela teria os desdobramentos que teve e que continua tendo? Porque em muitos estados a Lava Jato ela pode ser justiça. E num dado momento, setores das empresas nos estados vão ter que divulgar os resultados do trabalho da Lava Jato que está temporariamente em segredo de justiça. Porque a verdade é que o trabalho da Lava Jato é importante, necessário. O Brasil precisa ser passado a limpo, independente do presidente ser Bolsonaro, Luciano Kleber. Não dá mais para nós continuarmos com o estado de coisa, com o brasileiro trabalhando arduamente, o brasileiro defendendo o pão nosso de cada dia, recolhendo os impostos em cada produto que é comprado, que está na composição do preço de tudo que ele compra e paga, e o dinheiro ser desviado, o dinheiro não ser destinado para o correto fim e não ser utilizado com a preocupação com a qualidade do gasto público. Que é isso, gente. É por isso que o Brasil está nessa situação que está aí. É isso aí. Uma outra notícia interessante, já no final do programa: Polícia Federal prende pai e filho por comandar rota da máfia. Você já falou sobre essa notícia hoje, mas o interessante, assim, é a polícia italiana elogiando muito a Polícia Federal brasileira, porque há uma mudança aí, não é? Antigamente nós acolhíamos os bandidos italianos. Lembrem-se de Cesare Battisti, né? Que o governo brasileiro, do governo Lula, né? O último ato do governo Lula foi a manutenção deste bandido terrorista, assassino italiano aqui no Brasil. O povo brasileiro não, o governo brasileiro quis dar impunidade a esse assassino que hoje está preso lá na Itália. E aqui, num trabalho majestoso da Polícia Federal, prendeu o bandido aí da máfia da Calábria, máfia calabresa, né? Quem gosta de pizza calabresa vem daí. Vem da Calábria, né? Então, foi preso, houve uma festa aí, era pai e filho que comandava aí o tráfico de drogas da máfia lá da Itália. Segundo a Interpol, o Nicola Assisi é um dos maiores traficantes do mundo e coordenaria o envio de cocaína para a Europa. Então, a Polícia Federal, né? Grande trabalho da Polícia Federal, do governo brasileiro, e deixar bem claro: o Brasil não é vale-acordo de bandidos, não é abrigo de bandidos, né? Havia uns filmes já por aí, né, que terminava o filme, os bandidos fugindo para o Brasil. Era o paraíso da bandidagem, né? Desde aquele grande ladrão de trem lá, de bancos, né, que veio para o Brasil, britânico. Depois todo mundo estava querendo vir para o Brasil, como se aqui já não tivesse bandido demais, né, para a gente cuidar. Então, a Polícia Federal prende suspeitos de integrar a máfia italiana em São Paulo. Prendeu na manhã dessa segunda-feira, ontem, né? As investigações apontaram que os suspeitos integram um braço na América do Sul do grupo conhecido como Andráquita ou Andragueta. Segundo a PF, o grupo mafioso, que está baseado na região da Calábria, no sul da Itália, seria o responsável pelo controle de cerca de 40% dos embarques globais de cocaína. Esses caras eram poderosos. E estavam aqui no Brasil, Nilton. Estavam aqui curtindo bem bom aqui no Brasil. Agora vão ser expatriados, voltam para a Itália para cumprir lá as suas penas e pagar pelos seus crimes. Inclusive, nos seus planos estava a aposentadoria, né? Ele queria se aposentar do ramo, né? E o filho já estava à frente dos negócios. A família saiu da Calábria para a cidade de Turim, né? E em excelente matéria, o jornal Hoje de ontem mostrou até, eu fiquei assim... Gostei dessa, o jornal Hoje de ontem, né? Foi, não é? O jornal Hoje, na edição de ontem, ele inclusive trouxe imagens, Luciano, um container abarrotado de saco de cocaína com umas outras mercadorias na frente só para despistar, né? Então, o negócio era pesado, viu? E a pergunta que fica é o seguinte: há quanto tempo, né? Pois é. E o Idilberto não socorre. É o Ronald Biggs,
que roubou o trem dos Correios na Inglaterra e que passou muito tempo aqui no Brasil. Até se casou com uma brasileira. Né? Bom dia para O fato é que o Brasil ele é rota do tráfico internacional. As fronteiras abertas do Brasil facilitam muito, né? Então, assim, por questão de segurança nacional, o gabinete de segurança institucional, inteligência e as Forças Armadas e a Polícia Federal tem que estar bem articuladas para fazer um trabalho mais minucioso em relação às fronteiras brasileiras. Pois é. Um bom dia para Ceusa Xavier. O Alfredo Sueiro está dizendo, um dia de muita paz e graça. Sobre o pavão, quem com escuta fere, com escuta será ferida. 6h56. Bom dia para o Eclésio Macedo Rocha. Hora da gente desfazer nossa conexão e voltar ao comando aqui na Paraíso FM, ao querido Assis Nascimento. Um grande abraço, Nilton Mourão, e essa legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense, que joga o seu som agora muito bom para Fortaleza, região metropolitana e todo o Brasil. E aqui a Paraíso comanda o som aqui por Sobral e toda a região, rasgando aqui por toda a região norte com seu poderoso som. Nem era do Saldanha, a culpa era do Cabo. Tá vendo? Um cabo e um soldado sempre resolve alguma coisa, né, cara? Um grande abraço, amigo. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Aí, nosso Luciano Kleber, com a conexão Sobral.